A paz do Senhor, irmãos e irmãs, alunos da escola dominical. Esperamos que você tenha tido uma boa semana, que esse domingo seja um domingo de paz, de alegria para você. E nós estamos gratos a Deus porque podemos estar mais uma vez juntos para estudarmos um pequeno trecho da palavra do Senhor. Vou te convidar a orar e já para você saber quais os textos, que textos nós vamos ler, eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, e depois em Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 49. Nós vamos meditar, estudar um pouquinho essa parábola que Jesus contou ao final do Sermão do Monte. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que tu venhas com o teu Espírito abrir o nosso coração e a nossa mente para que aquela lição que o Senhor tem para nos ensinar a cada um individualmente chegue ao nosso coração, mude a nossa vida e faça-nos, Senhor, testemunhas melhores do teu reino, do teu poder e da tua graça. Senhor, que o Senhor esteja conosco nessa manhã. Visita, Pai, cada família, cada irmão que está nesse momento assistindo a essa ministração, que ele possa, Senhor, participar de alguma maneira, que ele possa, Senhor Deus, receber a instrução do teu Espírito e possa glorificar o teu nome. Abençoa os nossos irmãos que estão, Senhor, lutando com enfermidades, aqueles que estão passando por dificuldades diversas. Nós continuamos clamando, Senhor, pela tua bênção sobre a vida deles, para que cada uma dessas situações sejam resolvidas de acordo com a tua vontade e para a glória do teu nome. Nós também queremos abençoar e agradecer pela vida dos nossos irmãos da mídia, que têm se esforçado, Senhor Deus, e trabalhado para que nós possamos estar aqui fazendo também o nosso trabalho. Que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, que eles possam, Senhor Deus, ser recompensados por Ti e reconhecidos pelo Teu povo como trabalhadores idôneos e capazes na Tua casa. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler primeiro o capítulo 7 do livro de Mateus, a partir do verso 24 até o verso 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós vamos fazer a leitura desse mesmo texto no livro de Lucas, no capítulo 6, versos 47 a 49. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós vamos conversar nessa oportunidade, nessa manhã, sobre essa parábola que Jesus conta ao final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é chamado, esse trecho que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus e está registrado em Lucas 6, é chamado do Sermão do Monte. Foi um momento em que Jesus, diante de uma grande multidão, ele apresenta aquilo que nós podemos entender como a constituição do reino de Deus, os princípios
sobre os quais estão fundamentados o reino de Deus. Jesus dá uma ampliação de entendimento da lei mosaica que os judeus tinham e mostra a aplicação dessa lei numa amplitude muito maior do que ninguém jamais tinha feito. Então, este sermão ficou notabilizado por isso. Essa parábola e esse sermão foram ministrados uma grande multidão, diferente de alguns momentos em que Jesus ensinava somente aos seus discípulos. Aqui ele está ensinando aos discípulos e a uma grande multidão também. A gente observa que Mateus escreve seu evangelho para os judeus, né, que viviam em Israel, e Lucas escreveu para os gregos que viviam na Ásia Menor e na região do Mediterrâneo. Quando a gente lê os dois textos, há diferenças bem sutis, quase imperceptíveis para nós, especialmente na nossa tradução, da maneira de expor esse ensinamento. Jesus tem em mente, quando ele fala, quando ele ensina, ele usa elementos comuns aos judeus, descrevendo as técnicas que eram típicas da construção rural da Palestina naquela época. Então, Jesus fala para um grupo de pessoas que entendiam como eram feitas aquelas construções. Lucas já escreve para um outro grupo de pessoas e também fala de uma técnica que é conhecida por aquele grupo de pessoas. Então, como é que Jesus... o que Jesus vai ensinar nessa parábola? Ele vem falando de fundamentos, de base, de lugar onde se pode firmar alguma coisa. Então, ele toma como exemplo, ele toma como parábola, como um modo de as pessoas entenderem que esse sermão que ele acabou de ministrar, que os princípios que ele acabou de colocar seriam importantes e fundamentais na vida dela, comparando com a construção de duas casas e comparando dois construtores. Ele fala de duas casas e dois construtores. De um modo geral, as construções mencionadas por Jesus aí eram muito frágeis. As casas naquela época, naquela região, eram casas muito frágeis. As paredes delas eram feitas de uma mistura de barro endurecido. A gente ainda vê esse tipo de construção, se a gente andar pelo interior do nosso país, lá para a região do Nordeste, a gente ainda vê esse tipo de casa feita de barro. As paredes são feitas de um barro endurecido, um tipo de argila, um tipo de barro que endurece e fica firme, parece firme. Né? Essas paredes eram frágeis a ponto de serem comuns que os ladrões abrissem buracos nessas paredes para roubarem as casas. É possível que Jesus estivesse referindo a isso lá em Mateus 6,19, quando ele diz que o ladrão arromba, entra na casa. Não é uma casa bem fortificada, era uma parede simples que podia ser quebrada assim. O telhado dessas casas também era feito com uma mistura de terra e palha, e também era muito fácil de ser quebrado. A gente vê isso lá naquela situação em que os amigos levaram um paralítico para Jesus curar. Isso está registrado lá em Marcos 2, no capítulo 3, versículo 3 e 4, que eles abrem uma passagem no teto, no telhado, para que baixar a cama daquele enfermo. Então, eram casas muito frágeis, né? Eram casas muito fáceis de serem derrubadas ou de serem assaltadas. Elas eram construídas normalmente longe dos rios, né? Mas se você constrói uma casa longe de um curso d'água, você vai ter algumas dificuldades, porque a gente precisa de água o tempo todo. Então, algumas delas eram construídas longe do rio, que seria um problema. Mas muitas eram construídas próximo a um curso d'água, próximo a um pequeno rio, que com o tempo da chuva poderia encher e poderia derrubar aquela casa ou invadir aquela casa. Mas ter um curso d'água perto de casa era muito bom, porque facilitava a produção de alimentos, facilitava a cria de animais e facilitava também o abastecimento de água da própria casa. Mas isso também seria problema em tempos de chuva, mas era o tipo de construção que se tinha com mais frequência naquele momento em que Jesus está falando ali. Por que, então, essas casas tinham que ter fundamentos? Né? Primeiro que elas, na sua construção para cima,
elas eram muito frágeis. E se a gente considerar isso e mais o padrão climático da região, a gente vai entender que elas precisavam ter um fundamento bom. Isso era muito importante. Ainda hoje é muito importante a gente ter bons fundamentos para as construções que nós fazemos. Eu me lembro aqui da construção desse templo onde nós estamos, quando abriram as sapatas, quando colocaram as sapatas das colunas, é uma profundidade enorme, muito grande, muito maior que uma pessoa, e até se chegar a um ponto em que a terra fosse mais firme para estabelecer as colunas do templo. Então, o fundamento de uma construção precisa ser bem estudado, precisa ser bem feito. O terreno para se construir e o material que se usa para a construção deve ser muito bem escolhido, né? Então, Jesus coloca para aí nessa parábola para nós 2 tipos de construtores. A um, ele chama de construtor prudente e ao outro ele chama de construtor insensato, né? Esses 2 construtores trazem para nós 2 mensagens que nós precisamos entender e aplicar na nossa vida. Aplicar na nossa vida cristã, especialmente na nossa vida cristã. Qual era a mensagem principal que Jesus coloca nessa parábola? É que o construtor prudente, ele vai construir sobre uma base sólida. Ele vai escolher o terreno, ele vai escolher o material, ele vai fazer o trabalho necessário para que essa construção seja uma construção firme. Ele diz que ele construiu sua casa sobre a rocha. Lucas diz que esse homem que é sensato, ele vai construir uma casa, cava, abre uma profunda vala e lança o alicerce sobre a rocha. Então, tem que escolher o terreno, mas tem que também ter trabalho. Há um trabalho para que essa construção seja firme. Há um trabalho para que essa construção ela suporte todas as intempéries que ocasionalmente poderão vir. Nós estamos num tempo em que as nossas construções são bastante seguras, mas a gente ainda vê alguns problemas. Às vezes vem uma tempestade, uma chuva, um desabamento de terra, e as nossas construções que parecem firmes vão para o chão, né? A gente sabe, por exemplo, em países como o Japão, onde existem muitos terremotos, que as construções são pensadas, já estão sendo pensadas para resistirem aos terremotos. Suas bases são bases feitas de tal maneira que elas podem resistir a algum tipo de terremoto. Então, todos nós precisamos pensar em como estamos construindo, não só as nossas casas físicas, mas especialmente a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual. Que princípios, que fundamentos, que materiais, que elementos nós estamos usando para construir a nossa vida. Então, Jesus nos mostra que há lições para nós aprendermos com essa parábola também. A primeira lição que a gente pode pensar é que todos nós estamos construindo. Todos nós estamos passando por esta vida e somos construtores. O apóstolo Paulo diz que nós construímos e que há materiais diversos, que há materiais que não resistirão ao fogo e que há materiais que resistirão ao fogo do juízo de Deus. Então, todos nós estamos nesse processo de construção. A questão para nós é que tipo de construtores nós temos sido. Nós estamos sendo. Nós somos prudentes ou somos insensatos? Que tipo de construção nós estamos erguendo? Então, Jesus começa o texto dizendo assim: todo que ouve estas minhas palavras. A primeira característica desse construtor que é sensato, que é sábio, que é prudente, é que ele ouve a palavra de Deus. Ouvir aqui não tem o significado de
pegar o som, ouvir a palavra, mas é dar atenção, é gastar tempo tentando entender, aprendendo e apreendendo os conceitos que Jesus estava passando ali, que Jesus ensinou no seu Sermão do Monte. Ouvir as suas palavras também não significa somente as palavras que estão aqui no Sermão do Monte, mas todo o ensinamento da palavra do Senhor, tudo o que a Bíblia nos ensina. Se nós olharmos para os evangelhos, para as cartas de Paulo, para as cartas de Pedro, para as cartas de João, para o livro de Atos, nós vamos ver que os cristãos estavam, na verdade, colocando em prática os princípios que Jesus apresenta aqui no Sermão do Monte. Eles estavam construindo, naquele momento, a construção do reino, trazendo o reino de Deus à visibilidade. E nós estamos nesse mesmo processo. Nós estamos trazendo o reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós precisamos conhecer esses princípios e precisamos saber aplicá-los na nossa vida para que nós também continuamos a construção que os nossos irmãos lá no primeiro século começaram, lá no tempo de Jesus, já começavam a lançar essa construção para cima, nessa base sólida. Né? Então, é preciso que a gente, primeiro, ouça essas palavras. Ouça as palavras de Jesus, entenda, dê atenção a elas. A segunda palavra que ele coloca aí é que pratica. Então, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento mental, não é uma filosofia de vida, é uma prática. Então, Jesus diz que é uma maneira de viver de acordo com esses princípios, de acordo com o que se ouviu e que se aprendeu. Estas minhas palavras, quando Jesus disse assim, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ele está se referindo, sim, aos princípios apresentados no Sermão do Monte. Mas não somente a isso nós devemos nos atentar, mas a toda palavra ensinada, toda palavra escrita na Bíblia, tudo aquilo que chega a nós como escritura sagrada, como a palavra de Deus, para que nós aprendamos. Se nós observarmos os evangelhos, as cartas, o livro de Atos, todos esses escritos do Novo Testamento são ampliações, são compreensões desses princípios do reino apresentados aqui no Sermão do Monte. É a maneira como nós, que somos cidadãos dos céus, que vivemos na terra, mas somos cidadãos dos céus, devemos viver. Se nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós deixamos de ser cidadãos desse mundo, embora estejamos neste mundo, embora nós tenhamos nossa identidade aqui no mundo, mas nós temos uma identidade no céu, nós somos cidadãos dos céus. Nós vamos morar com Jesus no céu, essa é a promessa dele para nós, e nós devemos viver aqui como embaixadores desse reino, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos ensina que nós somos embaixadores do reino de Cristo aqui na terra. Jesus disse também que nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo, pertencemos ao reino dos céus, ao reino do Filho de Deus. Nós somos transportados para este reino por causa do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus e porque nós cremos nele. Então nós devemos andar como cidadãos dos céus. Então estas minhas palavras se referem não somente a esses princípios, mas a tudo que está escrito. Os princípios expostos aqui no Sermão do Monte e, por consequência, a vida do cristão se contrapõe a toda prática religiosa vazia. As pessoas que estavam ouvindo o Sermão do Monte estavam acostumadas a receber os mandamentos dados por Deus de uma forma vazia, de uma forma sem significação. Jesus disse que a nossa vida é plena de significado, que atender aos mandamentos de Deus enche a nossa vida de um vigor diferente. Não é uma prática religiosa, não é fazer as coisas automaticamente, é ter um contato constante com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e ter plenitude de vida, ter vida plena.
Então, andar por esses princípios, ser governados por esses princípios, pode nos colocar em situações de dificuldade, porque eles se contrapõem aos princípios que estão à nossa volta. Então, isso é uma dificuldade, talvez, que nós tenhamos que enfrentar, mas que seja necessário. Nós precisamos prezar, aprender, praticar esses princípios do reino. Todo o ensinamento de Jesus e toda a prática da vida de Jesus refletiram esses princípios. E toda a prática de cristão verdadeiro deve refletir esses princípios. Tiago, no capítulo 1, verso 22, nos diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O Tiago diz que aqueles que são só ouvintes, que ouvem, mas não praticam, enganam-se a si mesmo. Jesus diz que aquele que ouve e não pratica é um construtor insensato, que não constrói de maneira adequada. Então, o construtor prudente é aquele que ouve, aprende e vive de acordo com os princípios da palavra do Senhor, dos princípios que estão na palavra de Deus, que estão expressos na Bíblia. Então, nós somos chamados para sermos esse tipo de construtores do reino, né? A segunda coisa que nós podemos aprender com essa parábola é que todos nós temos de escolher o fundamento para a nossa construção. Nós podemos construir sobre a rocha ou podemos construir sobre a terra, sobre a areia. Nós podemos construir sobre a areia do leito de um rio. Essa era uma situação bastante comum. Às vezes, numa terra árida, quando o tempo está muito seco, os leitos dos rios secam e fica só aquela areia, aquele terreno que parece firme. Algumas pessoas construíam ali. E quando vinha o tempo das águas e o leito do rio começava a se encher novamente, eles perdiam as suas construções, porque construíram sobre a areia, construíram no lugar que não havia firmeza. O construtor sensato sempre vai procurar um terreno firme, uma rocha, um lugar onde a sua construção não esteja exposta às intempéries e não possa resistir. A gente pode pensar também que, quando aquelas duas casas estavam de pé, elas eram muito parecidas, né? Elas tinham o mesmo tipo de parede, o mesmo tipo de teto, talvez a mesma cor. Aparentemente eram iguais. Normalmente, nós podemos passar pela vida parecendo que estamos construindo bem. Às vezes nós vivemos muito tempo com uma construção bonita, uma construção que as pessoas olham e falam: olha que vida bacana, né, que aquela pessoa tem, que crente legal que ele é, que crente que serve como testemunho. Quando é que nós podemos ter certeza de que os nossos fundamentos, que a nossa base, que a nossa construção está sendo fundamentada num lugar bom? Só quando vem a tempestade. Jesus disse que o que mostrou a diferença entre as duas casas foi no momento da tempestade, quando a chuva caiu, quando o rio transbordou, quando o vento soprou e bateu naquela casa. Então, ter uma vida de aparência não significa que estamos construindo bem. Uma boa aparência não significa isso. As duas casas tinham uma aparência de casas firmes, mas foi a tempestade que mostrou qual era o fundamento de cada uma delas, qual era a base de cada uma delas. O princípio que essa parábola ilustra para a gente é que o fundamento da bem-aventurança, e a gente vê isso lá no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres e humildes de coração, porque eles verão o reino de Deus. As bem-aventuranças estão escritas ali naquele capítulo 5, e nós queremos ter essas bem-aventuranças, essa felicidade. Mas a parábola nos diz que o fundamento dessas bem-aventuranças, esse fundamento está em Cristo e na sua palavra. Então nós precisamos fundamentar a nossa vida
em Cristo e na sua palavra. A igreja do Senhor está fundamentada em Cristo, na sua palavra. Nós precisamos também individualmente estarmos seguros nesse fundamento. O construtor insensato, ele tem uma característica porque ele faz construções confiando em si mesmo. Ele pensa que nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade vai poder derrubá-lo. Ele crê, ele acredita que ele tem força suficiente, que ele tem capacidade suficiente para resolver qualquer situação. E quando vem a tempestade, a sua casa desaba. E ele descobre que ele não tem. Ele descobre que ele não tem essa força. Ele descobre que o que ele escolheu como material, que o terreno que ele escolheu, por mais bonito e atraente que tenha sido, não foi suficiente para sustentar a sua casa. Somente a rocha que é Cristo pode manter a nossa construção de pé no dia do juízo. Essa tempestade, ela pode significar o juízo. Ela pode ser uma tempestade das intempéries desta vida. A maneira como nós reagimos às intempéries, às dificuldades dessa vida. Mas pode também representar perfeitamente o dia do juízo. Nós vamos estar diante do Senhor. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, diz a palavra. Nós vamos dar conta do que fizemos da nossa vida. E aí, o nosso fundamento vai ficar exposto. O que nós construímos? Como nós construímos? Que material nós usamos na nossa construção? O apóstolo Paulo diz que nós podemos usar o ouro, a prata, nós podemos usar a palha, podemos usar a madeira. São materiais diferentes que nós precisamos escolher para colocar sobre esse fundamento que é Cristo. Lucas, no capítulo 11, verso 28, o autor desse evangelho nos diz o seguinte, Lucas, capítulo 11, verso 28. Jesus respondeu: mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. O fundamento que sustenta a nossa vida, essa palavra, é a revelação que Jesus Cristo traz de si, traz do Pai, traz do Espírito Santo, e nós devemos estar firmes nessa palavra. No momento em que há tantas coisas, e há tantas ideias, e há tantas sugestões para que nós possamos fundamentar a nossa vida, para que nós abracemos princípios contrários à palavra de Deus, é absolutamente necessário que a gente conheça e que a gente pratique o princípio, a palavra que o Senhor Jesus Cristo nos apresentou e nos deixou. João, no capítulo 8, verso 31, diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, o fundamento para a nossa vida é o conhecimento da palavra do Senhor, é a prática da palavra do Senhor e é conhecer essa verdade que é Cristo e que nos liberta. Nos liberta de sermos presos por outras aparentes verdades. Nos liberta daquelas coisas que nos prendem porque nos foram passadas por tradição, porque está na nossa cultura, porque todo mundo faz, porque todo mundo acha que é bom, porque agora se tornou politicamente correto. Nós somos o povo de Deus. Nós somos chamados para viver os princípios do reino de Deus. Então, nem sempre o politicamente correto é o correto. Nem sempre o que parece correto é o correto. Essas coisas, esses princípios, precisam passar pelo crivo dos princípios do reino de Deus, pela palavra que o Senhor tem colocado para nós. Essas diferenças, então, aparecem quando as circunstâncias à nossa volta nos espremem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos o exemplo de José. Lembram-se da história de José, filho de Jacó, o irmão mais novo que foi vendido pelos seus irmãos, foi parar como escravo no Egito.
e que e muitas vezes foi provado. Uma das provas mais terríveis pelas quais ele passou foi naquele momento em que a mulher de Potifar resolve que quer ter um caso com ele e ele se recusa. Se recusa a aceitar a oferta dela. E o que faz José recusar aquela oferta, porque se você pensar humanamente, seria muito bom, ele já era o mordomo da casa. Ele poderia manter um romance com a mulher do patrão. Ele poderia tirar vantagens econômicas, financeiras disso tudo. Mas ele diz: como é que eu faria isso contra o meu Deus? A questão é que José tinha um princípio. E ele entendia que aquilo que ele fazia de errado contra o seu patrão era também contra o seu Deus. E, sobretudo, ele queria honrar o seu Deus. Então, José prefere o escândalo, prefere a prisão, prefere o escárnio, porque você imagina quantas pessoas devem ter chegado para José lá naquela prisão e falado: você perdeu a maior chance da sua vida. Como que você fez isso? Você perdeu a chance de se beneficiar dessa situação. E José diz: eu tenho um Deus, eu honro a Deus. Guardar os princípios da palavra é agir dessa maneira. É agir de acordo com a palavra e não com aquilo que pode nos beneficiar momentaneamente. Esses princípios têm que fundamentar a nossa vida. Isso está faltando à nossa volta. Nós temos a notícia dessa semana de muitas prisões. Não sei se você tem acompanhado os noticiários, mas todos os dias acontece alguma prisão de alguém que tirou algo, que roubou, que desviou dinheiro, que fez alguma coisa assim. Nessa semana nós tivemos a notícia da prisão do ex-secretário de saúde do estado do Rio. Né? E eu ouvi um apresentador de programa muito perplexo perguntar assim: como? Por que ele fez isso? Ele é médico, ele mora não sei aonde, no Rio de Janeiro, num bairro chique, num bairro que tem, né, todo mundo tem dinheiro, ele é alguma coisa lá na polícia, é graduado lá na polícia. Por que ele fez isso? Por que se faz isso? Porque a essas pessoas faltam princípios do reino. Nós erramos quando não observamos os princípios do reino na nossa vida. A gente está falando de uma coisa grande que foi para a televisão, mas às vezes as coisas pequenas da nossa vida, nas pequenas ações, nas pequenas escolhas, nas coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, nós esquecemos quem nós somos. Esquecemos que nós somos cidadãos dos céus, que nós temos uma Constituição que diz o que nós devemos fazer, que nos impele a viver, que deve nos impelir a viver como Jesus nos ensinou, como Jesus nos ensina. Nós mostramos se somos cidadãos do reino quando as nossas vidas são pautadas, as nossas ações são pautadas, então, nestes princípios, e nós podemos aplicá-los nas nossas pequenas ou grandes tempestades. Quando a gente enfrenta situações difíceis, crendo nas promessas que Deus fez para nós, trabalhando para engrandecer o reino de Deus. Lembra lá de Lucas? Ele diz que aquele homem sensato, ele cava, ele trabalha, ele faz esforço para que a sua casa esteja fundamentada sobre a rocha. Nós também precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos intencionalmente querer engrandecer o reino e o nome de Deus. Quando nós reagimos a essas situações sem murmuração, isso é difícil para nós, não é? Às vezes nós nos envolvemos numa conversa que é uma murmuração, é uma crítica, só pela crítica, é uma crítica seca, é na verdade uma expressão da nossa raiva, expressão da nossa insatisfação. Às vezes, sem perceber, nós nos envolvemos numa conversa assim, às vezes com alguém que não conhece Jesus. E a gente podia aproveitar aquela oportunidade para dizer
que nós cremos em alguém que está acima de todas as circunstâncias e que tem poder sobre todas as circunstâncias, que tem poder sobre tempestade, que tem voz para acalmar a tempestade, que tem voz para fazer a gente ficar em paz, que nos dá uma paz que excede todo entendimento. E às vezes nós esquecemos disso. Isso acontece conosco o tempo todo. No dia a dia, nos momentos mais difíceis, a gente tende a murmurar, a criticar, a entrar numa conversa desnecessária, ou fazer o pior, ter uma conversa que não edifica ninguém. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos ter palavras que edifiquem aqueles que nos ouvem, que façam aqueles que nos ouvem crescer, melhorar, né? Mas às vezes nós nos deixamos levar, isso é esquecer momentaneamente do fundamento que é Cristo na nossa vida. A outra maneira de nós enfrentarmos essas situações difíceis é demonstrar a nossa plena confiança em Deus. Confiar em Deus em momentos em que o sol está brilhando, que está tudo bem, é fácil, é relativamente fácil. Mas confiar em Deus em meio a uma tempestade não é muito fácil. Não é muito tranquilo para nós, né? Não foi tranquilo para os discípulos de Jesus, não é tranquilo para nós. Às vezes nós agimos como aqueles discípulos no momento em que Jesus estava dormindo no barco e veio uma tempestade e os discípulos foram acordar Jesus quase que bravos com Jesus. Como que é isso, Jesus? Nós estamos no meio de uma tempestade e o Senhor está dormindo. Né? Às vezes nós quase fazemos isso com Deus. Como que é isso, Deus? Eu estou no meio de uma tempestade. Mas em meio à tempestade, em meio às dificuldades, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar na sua palavra. E para confiar na sua palavra, nós precisamos conhecê-la. De novo, eu vou te chamar mais uma vez para nesta semana manter a sua vida devocional em dia, seu momento de leitura da palavra, seu momento de oração, seu momento de reflexão. Não abra mão disso. Isso é que nos sustenta diariamente. Estudar, conhecer a palavra, ter essa palavra sempre na nossa mente, de tal maneira que o Espírito Santo possa lançar mão dela e nos fazer lembrar e nos fazer agir de acordo com os princípios que vamos aprendendo nela. Então, eu convido a você mais uma vez a manter a sua vida devocional constante, regularmente. É uma coisa muito difícil para a gente fazer isso. Às vezes porque temos muitas coisas para fazer, às vezes porque não temos muitas coisas para fazer. Nós temos extrema dificuldade com uma disciplina de leitura, de comprometimento de leitura e oração, o comprometimento de orar pelas pessoas pelas quais nós sabemos que estão precisando nesse momento do nosso apoio em oração. Nós tendemos a ficar reclamando, pensando, por que a gente não está num culto presencial? Por que não tem a reunião de oração presencial? Porque nós temos a palavra do Senhor, nós precisamos lançar mão daquilo que nós temos neste momento. Cuide da sua vida devocional, cuide da sua vida de oração, mantenha a sua mente na palavra. É a palavra de Deus que nos transforma e nos cura. É a palavra de Deus quem nos sustenta. Ela é o fundamento dessa casa que suporta toda a tempestade que vier. Ela pode balançar, mas ela não vai ruir, porque ela está firmada nessa rocha que é Cristo, na sua palavra, que é fiel, que não muda e que não falha. Eu quero, nesta manhã, te convidar a continuar construindo sobre essa rocha, continuar conhecendo essa palavra, continuar aplicando os princípios que você for aprendendo nesta palavra, a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Que a tempestade que vier, seja ela grande ou pequena, não abale a sua fé. Não te deixe pensar nem um minuto que o Senhor não está percebendo. Não te deixe pensar nem por um minuto que você não vai sair dessa situação. Que te impeça de ouvir a orientação de Deus para a sua vida, para aquela situação. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero conclamar a você que, especialmente você que é aluno da escola, mantenha o estudo da palavra. Mantenha a sua vida devocional e a sua vida de oração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir que o Senhor, nessa semana, Ele nos faça lembrar.
Eu vou te deixar uma tarefa para a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te perguntar. Pode ser que, não vai ser aqui pelo YouTube, não, vai ser ao vivo, quando nos encontrarmos. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, logo no culto presencial, eu vou te perguntar. Eu vou te deixar uma tarefa. Leia o capítulo 5, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Estude esses capítulos. Pense em que princípios você pode melhorar, que você pode aplicar na construção da sua vida espiritual. Quando a gente se encontrar, eu vou te perguntar, e aí? Foi bom ler esses capítulos? Deus te falou coisas que você não sabia ainda? E aí a gente vai poder trocar uma ideia sobre os fundamentos do reino, a constituição desse reino, porque nós podemos falar dele, nós somos cidadãos do céu. Não esquece não, nós somos cidadãos do céu. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos porque em Cristo Jesus o Senhor nos fez teus filhos e filhas amadas e nos fez cidadãos do céu, co-participantes da natureza de Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque ainda que muitas vezes nós não tenhamos essa consciência latente na nossa mente, o Senhor ainda nos ama, ainda nos faz lembrar, ainda nos traz o teu Espírito, nos traz a lembrança dessa palavra e nós novamente enchemos o nosso coração com a alegria de sermos teus filhos e filhas, de estarmos, Senhor, nessa terra provisoriamente, de sabermos que temos um lugar no céu preparados para cada um de nós pelo teu Filho Jesus. Senhor, muito obrigada. Que nessa manhã essa palavra possa ajudar a cada um dos meus irmãos a se levantarem, Senhor, diante de Ti com júbilo pela salvação que eles têm em Cristo Jesus. Senhor, se alguém nesse momento triste, se alguém nesse momento enfrentando tempestades, ó Deus, que parece mais forte do que a sua vida, Senhor, que eles se lembrem que a rocha Jesus Cristo é a base das suas vidas. Que eles continuem crescendo, que cada um de nós continue crescendo, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, firmados, Senhor Deus, em Ti, em nome de Jesus. Amém.